E é com uma alegria muito grande que eu recebo para conversar comigo hoje, nesse espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Patrícia dos Reis de Souza, Pati, a partir de agora. Pati, obrigada por ter aceitado o convite para a gente trocar ideias. Eu adoro a tua animação. Muito bem-vinda. Muito obrigada, eu também estou honrada pelo convite, né? Que para mim é muito bom. Foi a primeira vez que eu conheci o projeto, então, também para explanar aqui um pouquinho para vocês, está sendo bem emocionante para mim. Eu fico tão feliz. Mas antes da gente falar do projeto, e até no sentido de que a gente pode contribuir com professores, mesmo que não conheçam o Muda Mundo, né? Porque eu acho que são ideias, e acho que para mudar o mundo a gente precisa disso, né? Se inspirar em ideias legais, copiar ideias boas e dar as mãos para fazer a transformação que a gente precisa. Mas antes da gente falar disso, Paty, eu queria saber um pouquinho de ti, assim, por que tu é professora? Como é que isso surgiu na tua vida? Quanto tempo faz? Certo. Então, na verdade, a gente, quando é pequena, né, a primeira coisa que a gente faz é brincar de casinha e dar aula para os bonecos. E a minha ideia inicial, quando eu comecei nos estudos, eu queria ser delegada, eu queria ser policial, alguma coisa assim. E aí o meu avô, porque eu fui criada por avós, né? Foram os meus avós quem me criaram. Então, meu avô sempre dizia, não, você vai ser professora, você tem um jeito de prof, você vai ser prof. E eu creio muito que prof é dom. A gente recebe um dom maravilhoso, é uma habilidade que não é todo mundo que consegue. E aí eu comecei, então, na escola, no presente, já entrei na educação infantil lendo e escrevendo. A minha avó era analfabeta, porque hoje ela é falecida, né? E ela era analfabeta. Eu entrei com 5 anos de idade no pré, lendo e escrevendo, tudo. Então, eu já entrei na escola assim, com muito entusiasmo de conhecer coisas novas, porque algumas coisas eu já sabia, né? Por causa da minha família. E aí foi. Amei as minhas profs, elas muito maravilhosas, e em casa eu replicava aquilo com os meus brinquedos, então. E aí, no decorrer do passar do tempo, fui fazer magistério, e aí também comecei com as atividades, amava as crianças de educação infantil, amava o primeiro ano, até que eu comecei a pegar os maiores e vi que também é um mundo maravilhoso dar aula para os maiores adolescentes, é muito bom. E aí dei continuidade no trabalho, então, eu sou formada em letras libras, eu tenho pós em alfabetização e letramento, né? E, por enquanto, estou fazendo outros cursos que a SMED aqui de Caxias do Sul está oferecendo. Então, tem formação de questão de tecnologia, que são as nossas TEDx, biblioteca, e agora estou fazendo de educação infantil novamente. Passei um bom tempo em escola particular, dei aula há muito tempo em escola particular, e no município eu estou há 8 anos. Então, para mim, está sendo um desafio grande para após pandemia, vamos dizer assim, né? De como trazer esses alunos de volta à realidade de escola, de querer estar ali naquele ambiente. Mas é um desafio muito bom, porque a gente se desafia e a gente cresce com isso. Paty, tu és professora da rede municipal em 2 escolas. Uma escola para surdos, que é a Ellen Keller, e uma escola para ouvintes, né? À tarde. Como é que surgiu essa ideia de tu disseste, eu fiz, né, letras e libras? Como é que entrou na tua vida esse interesse pela linguagem brasileira de sinais, pela língua brasileira de sinais, melhor dizendo? E por que ensinar surdos? Como é que isso, por que isso te moveu? Certo. Sim, eu, na verdade, sou intérprete de Libras, né? Eu sou intérprete, eu iniciei como intérprete, eu fiz o curso de intérprete porque eu iniciei voluntariamente na igreja. Então, na igreja, nós tínhamos surdos. E aí comecei a traduzir os cultos, as músicas. Hoje eu ainda continuo intérprete, não na denominação que eu comecei, mas continuo intérprete em uma outra instituição, nos domingos, né? Então, ali eu traduzo voluntariamente, porque eu digo, é o meu chamado a tradução, eu amo traduzir. Porque a minha licenciatura é para ser prof de letras libras, mas eu gosto da tradução. E na questão ali do Ellen Keller, eu fui convidada, porque uma matrícula minha é no período da tarde e a outra a gente faz ampliação de carga horária. E estava faltando prof. E a diretora, na época, ela me chamou perguntando se eu teria interesse em assumir, mas daí seria área 2. Eu disse, nossa, eu não tenho formação de área 2. Ela, mas, Paty, você tem Libras, e isso já ajuda muito, porque na nossa rede tem muito poucas pessoas hoje com Libras, né?
e na formação da área. Aí eu disse, não, eu aceito, então vai ser um desafio para mim, porque a Libras eu sei, mas ensinar ciências em Libras, ensinar matemática em Libras, né, para mim é a primeira vez. Foi bem desafiador o primeiro ano, porque eu tinha o hábito dos alunos ouvintes, a gente dá um texto, a gente explica, ele se vira, e ali a gente tem que traduzir tudo para língua de sinais, né? Trazer o contexto da língua portuguesa, da matemática, das ciências, tudo para a língua de sinais. Pesquisar sinais de física e química, porque tem sinais, e aí a gente tem que pesquisar esses sinais específicos para que os alunos entendam e aprendam, né? Então, aquele ano ali, para mim, foi bem difícil. Eu tive que pesquisar muito, porque não era a minha área, eu não tinha conhecimento de química e física. E aí, com o decorrer do tempo, fui estudando, fui me aprimorando e fiquei na escola. Eu estou na escola já há 5 anos, no Ellen Keller, no turno da manhã, daí eu pego alunos, então, da área 2, né, do 6º ao 9º ano, e já ensinei ensino religioso, ciências, matemática, geografia, e atualmente eu estou prof de ciências com eles, do Vai 6º ao aprender, 9º. vai aprendendo um monte também, né? Ah, sim, a gente aprende muito, a gente aprende muito. A questão da base, na base, né, a BNCC, também ela mudou muito, então a gente também teve que adaptar muita coisa, porque alguns anos atrás nós tínhamos alunos somente surdos, assim, eles não tinham outras debilidades. Hoje nós temos alunos com questões cognitivas que têm que ser adaptadas à aula, questões motora, né? Então as nossas aulas, elas são adaptadas. Né? E já entrando na questão da escola de surdos, porque a importância da escola de Pois surdos é. hoje, né? Eu vou te dizer que as pessoas falam muito daquela palavrinha inclusão, inclusão, né? Ah, vamos incluir, vamos incluir. Mas se você incluir um cadeirante numa escola de ouvinte, você incluir até um cego numa escola de ouvinte, que ele tem a própria instituição dele, mas ele ouve, para ele é a língua portuguesa, a língua materna dele é a língua portuguesa. O surdo não, a língua materna dele é a língua brasileira de sinais. Então, para ele estar incluso hoje numa escola de ouvinte, o mínimo que a escola deveria ter é professor bilíngue, né, para poder atender tanto o ouvinte quanto o surdo. E a gente sabe que hoje não se tem. Pode ser a melhor escola da cidade, ela não tem um professor bilíngue numa escola de ouvinte, né? Ou os que têm não estão atuando. Então, o porquê da importância da escola de surdos? Porque o material é específico para ele, o vídeo é traduzido, né, com as especificidades que ele precisa, as aulas são em língua de sinais, a gente dá a L2, que a gente chama que é a língua 2, que é o português, a gente inclui na matemática, na ciência, na história, enfim, mas é a L2. A L1 dele, a alfabetização dele parte da língua de sinais, né? E aí, para ele se alfabetizar depois em língua portuguesa. E eu vou te dizer assim, eu fiz minha alfabetização, minha pós em alfabetização e letramento por causa deles. Não seria nem por causa dos meus pequenos, que eu já tenho cursos, né, para trabalhar com ouvinte, mas por causa dos surdos. O surdo precisa se alfabetizar na L2. Né? Às vezes ele vem só com os sinais e ele não consegue acrescentar o contexto. Ele vai para uma faculdade, ele vai para o mundo letrado em língua portuguesa, e às vezes ele tem alguma dificuldade, porque a estrutura linguística é diferente. É como a língua americana, ela tem uma estrutura, ela tem uma organização da língua da forma que ela é. A língua portuguesa da mesma forma e a língua de sinais da mesma forma. Elas têm estruturas diferentes. Para você ter ideia, quando a gente vai fazer uma frase, por exemplo, sujeito, verbo, objeto, não é da forma da língua, da estrutura da língua portuguesa, ela muda os personagens ali, né? E a gente precisa organizar essa estrutura porque é da própria língua de sinais. Então, ele estar na escola de surdos, o que facilita? Com que ele aprenda essa língua 1, a L1 dele, a Libras, e que ele venha aprender fluentemente a L2 também, né? Hoje nós temos propostas de trabalhos na escola para que ela vire bilíngue, porque ela está só como escola especial, Ellen Keller, né? Nós temos hoje um trabalho árduo para transformá-la numa escola bilíngue, porque os nossos professores da escola, eles são bilíngues, eles têm formação para estar lá, né? Se não é uma formação de pós, é uma formação de graduação ou de cursos técnicos que são oferecidos. E aí, tirar essa criança, esse estudante, esse jovem para uma escola de inclusão, faz com que ele perca até a própria identidade dele, né? Porque a minha identidade é surda, a minha identidade é ouvinte. Então, não é só a questão do ler e escrever, é a questão da identidade dele, de sentir pertencente àquele grupo.
Uhum. É uma conquista muito importante e que, infelizmente, né, Paty, está pouco acessível, né? Caxias do Sul tem uma escola, Porto Alegre, eu não sei se eram 13, agora são duas, mas assim, não é muito mais do que isso. Parece que o estado de Santa Catarina não tem nenhuma escola. E aí eu fico pensando nessas crianças surdas que não têm acesso à língua brasileira de sinais, porque muitas vezes são filhos de pais ouvintes que também não sabem, né? E a importância que isso tem da comunicação, como tu dissesse, né, do pertencimento, da identidade, né? Então, da cidadania dela para frente. Então, com certeza é um desafio muito grande, né? Que tenhamos mais escolas, tenhamos mais professores também preparados, né? Porque é uma outra língua, né? É como aprender realmente uma outra língua, totalmente diferente, E com um a alfabeto nossa diferente. Exatamente. E é a nossa segunda língua oficial. As pessoas acham que é o inglês, que é o espanhol, e não é. A nossa primeira língua oficial é a língua portuguesa, e a segunda é a língua brasileira de sinais, é a nossa segunda língua oficial. E se você pergunta, você tem alguma língua estrangeira que você já aprendeu? Sim, espanhol, francês, inglês, italiano, Uhum, mas e a Libras? Mas o que que é? Tem gente que nem sabe o que significa, né? E uhum. fala linguagem. A linguagem dos surdos, daqui a pouco a linguagem. Nós temos diferentes formas de linguagem, de gestos, de gravuras, de material, mas não é uma linguagem, ela é uma língua, É, porque é ela muito mais amplo do que isso, né? é muito maior, exatamente. O Uhum, foco é muito maior do que apenas uma linguagem. Ela tem estrutura, ela tem regras, ela tem gramática, tem ortografia, então ela é uma língua. uhum. Muito bacana. Falando um pouquinho, Paty, do Muda Mundo, mas querendo também ampliar, né? Não falar para falar do Muda Mundo, mas para falar de um projeto, e podem ser outros, com a mesma finalidade, né? Que é resgatar valores, trabalhar valores com as crianças, respeito, de uma forma lúdica e mais do que isso, de uma forma internalizada, né? Porque a gente sabe que ensinar valores é vivenciá-los, né? Então, não adianta eu falar de respeito se eu não respeito. Eu ensino respeito, respeitando. Então, o Muda Mundo quer colaborar com isso que o professor faz todos os dias. A Paty, a gente se conheceu pessoalmente em Caxias do Sul, o projeto foi até Caxias, a gente fez uma série de encontros com professores. Ela é uma das dindas, né, como a gente chama, do projeto, e por isso recebeu um João, que é a nossa personagem principal, para trabalhar com as crianças num amplo sentido, inclusive para desenvolver outros projetos que estejam em curso nas escolas, né, para colaborar com o teu trabalho diariamente. Eu queria que tu contasse um pouquinho, mostrasse para a gente o João, que tu recebeste, teu afilhado, e contasse como é que tem sido esse trabalho, que eu achei muito legal que tu está trabalhando com as crianças surdas também, e elas já disseram que o João é surdo, já definiram uma idade, já criaram o João delas. Isso é tão bacana, Paty. É verdade, eu trabalhei tanto na escola da manhã com o sexto ou nono, quanto os meus pequeninhos do Padre Leonardo Murialdo da tarde. E para você ver como são dois mundos bem distintos, né? Eu fiz a mesma atividade com as equipes dos alunos, dos estudantes surdos e dos estudantes ouvintes, e houve, assim, uma explosão de ideias e de maneiras. Então, eu vou apresentar o João para vocês antes, né? O meu afilhado, aqui. Ele dá oi sempre para a galera. Ele sempre dá oi, o João, e ele já tem um sinal. Os alunos surdos fizeram a letra J, né? Aí fizeram assim no Ah, rostinho dele. Esse aqui já é o sinal o sinal do João, já é assim. ó, o Ele João já já tem sinal. conquistou um sinal, diz que não é uma coisa assim, né? Tu aprende Libras e vai conquistar um sinal depois de Exatamente. muito tempo. O João já tem o sinal, que legal. Já tem. Exatamente. Para a pessoa poder te dar um sinal, tem que, no mínimo, ter uma intimidade contigo, saber o que ela gosta. E para tiver a intimidade que eles já criaram com o João, que o João já tem o sinal. E todos os estudantes concordaram. A gente apresentou os estudantes para todos e todos concordaram que, então, o sinal do João seria esse. E os alunos surdos, então, eu apresentei para eles os livros da coleção, né? Pedi para eles explorarem, escolherem o título que eles quisessem, e aí eu pedi para que eles conversassem com o João. O João ia estar no colo de um dos estudantes, né? Segurando, e eles iam conversar com o João. E aí começou o questionamento. Quem era ele, da onde que ele veio, né? Por causa, às vezes, do tom de pele, será que ele seria pobre, moraria onde? Ou ele teria mais condições?
que escola que ele estuda. Então, começou esses questionamentos entre eles me perguntando, prof, quem é ele e tal. Eu disse, mas o que vocês acham? Eu retornando a pergunta para eles. E começou as respostas. E essa semana, então, nós criamos a caixa de memórias, que é o pós-férias, né? Eles tinham que colocar na caixa de memórias tudo aquilo que eles estivessem fazendo nas suas férias para fazer uma contagem depois para nós. E aí eles começaram a perguntar se o João ia fazer a caixa, se o João ia com eles para casa, se o João iria visitá-los. Então, eles começaram com vários questionamentos. E um dos alunos começou a falar sobre a questão da religiosidade, daquilo que ele acredita. Ele falou, num dos momentos da caixa, ali eles começaram a trazer coisas da infância até a idade atual, e depois vão colocar os materiais na caixa. Ele falou da questão da religiosidade dele naquilo que ele acreditava. E aí ele começou a dizer que o João ele era muito educado, da questão da cultura do João. O João, por ser surdo, ele não mexia nas coisas que não era dele. E eles começaram a trazer. O João não pega. Aí eu peguei meu celular, né? Fingi que era a mãozinha do João e botei atrás assim. Cadê meu celular? O João não pega. Não foi o João quem fez isso, né? E eu fazendo assim coisas, prof. Pati, instigando eles, mas eu fazendo assim, porque como são alunos maiores, a gente tem assuntos maiores, né? O aluno do 9º ano, para mim, o João não fuma porque faz mal para a saúde. Então a gente começou a falar coisas relacionadas a isso. E eles trazendo coisas da vivência deles, contando para o João, não era para mim. João, sabe a minha família? O meu primo fumou e a mãe dele surrou ele porque ele fumou e ele não pode porque ele é pequeno. Eles contando para o João. E o João bem atento para eles. Então, nós usamos o João praticamente a semana toda na escola da manhã com os surdos. Eles disseram que o João tem 13 anos, nunca reprovou, ele é muito inteligente e a família dele é rica. A família dele é muito rica, eles falaram. E o João gosta de estudar muito. E ele trabalha porque ele gosta de ajudar pessoas. Então, foi esse o assunto que os estudantes surdos trouxeram. Os meus pequenos da tarde, eles têm 6 anos. Então, foi bem no dia do brinquedo que eu levei o João para apresentar eles. Bom, pensa, né? Cada grupinho onde eles estavam brincando, eles queriam que o João fosse brincar. Aí eles levaram o João para brincar, um colega segurava e o outro conversava. Automaticamente, aquele colega que estava segurando respondia, sendo o João. Eles conseguiram se personificar no João. Eu achei interessantíssimo. Eles chegaram a colocar assim, para que o rosto deles não aparecesse, porque não é a Paty falando, é o João falando. Então, eles se personificaram de tal forma que eles se esconderam atrás e era o João respondendo tudo. E fizeram também a caixa de memórias, o pessoal da tarde, e foi maravilhoso, porque nós entramos naquela semana num assunto que a SMED nos propôs sobre uma tribo indígena aqui do Sul, que temos uma tribo bem grande indígena que eles fazem cestos, colares, pulseiras. E aí nós construímos materiais relacionados aos afro-indígenas. Eles são afro-indígenas, é uma mistura das duas culturas. E aí nós fizemos instrumentos musicais. A prof do 2º ano fez os colares, as pulseiras, e a prof do 3º e 4º fizeram as tecelagens dos vasos e das cestas que eles fazem, porque a turminha é pequena, a escola é pequenininha, ela tem do 1º ao 4º ano ali, a escola rural. E aí também eles vieram com a ideia quem era o João, já ali já foi diferente. O João é uma criança pequena que nem ele tem 7 anos, o João mora com o pai e com a mãe, só que daí eu sou a Dinda, então olha a ideia de Dinda. A Dinda pega ele final de semana para levar para passear, né? A Dinda cuida dele, depois entrega para os pais de volta. E aí o primeiro questionamento, cadê as pernas dele? Né? Onde é que tá? Porque o João, na verdade, é para esconder assim da mesa, né? Só que eles querem pernas. Então, essa prof aqui vai ter que criar as pernas do João agora, porque os pequenininhos querem as pernas dele. Porque eles perguntaram se ele era deficiente, né? Ele é deficiente, ele usa cadeira de rodas. Aí eu perguntei, o que vocês acham? Não, eu acho que esqueceram as pernas dele, foi o comentário. Agora eu vou fazer as perninhas. Mas vou dizer para vocês assim, o João, em todos os projetos e trabalhos que nós estamos elaborando e fazendo, o João está junto. Porque eu recebi da Cris, né? Cris, Pati, o João não gosta de morar na sacola. A sacola é maravilhosa, gente. A sacola é linda, mas ele não gosta de ficar na sacola, é verdade. Daí a Cris disse, ele não gosta de morar ali. Aí eu falei para eles, a primeira coisa, eu tenho um amigo que eu vou apresentar para vocês, mas ele não gosta de morar ali. Ele gosta de interagir com vocês.
e ele quer ficar aí com vocês. Então, às vezes eles estão escrevendo, fazendo uma atividade, o João do lado. Aí para eles é meio ruim segurar, mas eles fazem, dão um jeito para que o João não saia do colinho deles. É muito, muito legal. E esses trabalhos que a SMED está nos proporcionando com os projetos, o João ele entra em qualquer um deles. Em qualquer um a gente consegue trabalhar o João. Claro que eu explorei os livros um pouco, mas para os pequenos da tarde eu não cheguei a dar para eles olhar ainda. Não mostrei os títulos, eu quero fazer a leitura de todos ainda para explanar com eles e tal. Mas eles, a preocupação deles é o João, quem era ele, onde ele morava, o que ele fazia, o que ele gostava de brincar, né? E os alunos da manhã já foi mais profundo, porque ele é maior. De manhã ele tem 13 anos, de tarde ele tem 7. Então, de manhã ele já é maior. Eles querem saber se ele namora, se ele tem namorada. Os alunos da manhã perguntaram, né? Se ele já tem filhos. Daí eu disse, você acha um jovem de 13 anos já tem filhos? Porque esses são os questionamentos dele, né? A gente fez um vídeo com 2 alunos especiais, eles têm questões psicológicas, a gente fez um vídeo deles conversando com ele mesmo, com o João, em Libras, né? Conversando com o João em Libras, contando algumas coisas, a gente tem os vídeos. E uma das estudantes pegou um aluno que ele não consegue ler ainda, e ela contava a história do livro para ele, e mostrava o João, que era ele. Então, gente, assim, ó, o João ele veio agregar muito para nós, para nossa escola. O projeto é um projeto que eu vim conhecer, na verdade, com a Cris, quando ela apresentou, questão dos valores, principalmente, né, que às vezes na escola foge de tanto conteúdo, de tanta preocupação. Eu tenho que dar português, tenho que dar matemática, eu tenho que dar aula. Às vezes a gente esquece um pouquinho esse momento lúdico do brincar e parar, e percebe que o adolescente, ele brinca ainda, ele gosta disso, porque ele também pegou no colo e começou a conversar, né, com o João e contar coisas para o João, e daqui a pouco ele lembrar na memória dele, da caixa de memórias, o que ele fazia quando era pequeno, se a infância foi legal e agora a adolescência está boa, porque a gente sabe que a fase da adolescência não é muito fácil. Imagina para um surdo, ao qual, como você comentou, Cris, realmente a maioria dos pais são ouvintes e não tem a Libras, não tem a comunicação. Aí eles vão se comunicar na escola, né? Então, é maravilhoso. E o João veio agregar muito, tanto para os maiores quanto para os pequenos. Para vocês verem como o João, ele é bem... Ele se ambientaliza Ele facilmente. é Os pequenos, versátil. ele é versátil, exatamente. Eu fico tão feliz, Paty, porque nosso objetivo é exatamente esse, assim, é muito singelo, é uma contribuição com esse trabalho maravilhoso que os professores fazem, né? E eu costumo dizer, o professor vai fazer a ponte com aquela questão, com aquele assunto, e o João está em todas, né? Ele pode colaborar, ele é um menino muito querido, muito colaborativo, e ele me disse que está muito feliz que ele não está no saquinho, ele só não gosta, é a única coisa que ele não gosta, é para dormir pouquinhas horas também. Sim, é verdade. Paty, nós vamos publicar essa semana, né, algumas fotos que tu mandaste do trabalho desenvolvido. Manda mais, porque a ideia é a gente contribuir com professores, né, com ideias. Às vezes é uma ideia muito simples e aquele, assim, está muito desafiador esse retorno, né? Assim, é um processo de retorno. As crianças vêm com ansiedade, vêm com dificuldades, né? Vêm tendo que se organizar novamente, o que é a escola, como é que funciona. Então, os professores estão muito desafiados. E eu acho que o João, os valores e essa ludicidade, essa brincadeira, colabora muito, né? E como tu disseste, o adolescente, ele brinca, e a gente, adulto, também tem que brincar, fica tudo muito mais fácil. Paty, para a gente encerrar, eu te disse que passava rápido, né? Eu queria que tu respondesse uma pergunta que eu faço para todas as pessoas com quem eu converso, que é a seguinte: Paty, para ti, o que que muda o mundo? Somos nós pessoas, para começar, né? Porque o mundo em si, se não tivéssemos nós pessoas nele, não existiria mundo, né? Eu creio que nós pessoas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles falam muito mais do que só eu falar. Como conversamos antes, né? Eu preciso que a pessoa respeite, mas se ela vê em mim que eu não respeito, como que eu vou ensinar algo que eu não faço, né? Então a gente fala, às vezes fala muito que a pessoa faça aquilo, mas eu sendo modelo nos meus comportamentos, eu sendo modelo nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu vou fazer com que muitas pessoas comecem a mudar os seus comportamentos e as suas ações através de uma pessoa, e mesmo sem falar uma palavra,
né? Às vezes sem falar uma palavra, ela vai olhar o comportamento e ela vai perceber que aquilo é bom. Eu preciso trazer valores para a escola, como? De que forma? Implantando palestras e cursos e tal? Às vezes não. É num simples projeto como o João, né? Que daí as pessoas vão começar a se contagiar com aquilo. Eu digo assim, a influência tem que ser uma influência muito boa e positiva. Como a gente se influencia muitas vezes com coisas negativas, o positivo tem que ser maior. Ele tem que superabundar nas coisas ruins, desagradáveis. Então, é o nosso comportamento, a nossa atitude. Eu acho que não é o tanto falar, e sim o fazer, né? Que faz com que a gente realmente venha a mudar o mundo. Acho que a pandemia ela veio para nos ensinar muitas coisas, muitos valores, inclusive, em valor da vida, né? Em valor em prol do outro. O outro estava sem trabalho, o outro estava numa situação precária, e houve-se até um movimento de pessoas que nem se conheciam para levar ajuda. E isso mudou o mundo naquele período, porque as pessoas não se conheciam, mas interagiram uma com as outras e disseram, vamos fazer algo. E vou te falar, eu participei de uma da equipe que eu não conhecia uma daquelas pessoas daquele grupo, mas vamos levar comida, vamos levar roupa, tem gente precisando, e foi algo assim, não foi algo político, foi algo porque nós, seres humanos, temos dentro da gente que a gente necessita ajudar o outro, a gente precisa. Tem, né, uma frase que diz que é melhor dar do que receber. E esse prazer do dar, do ensinar, do estimular é maravilhoso, não tem palavras que expliquem. E essa mudança de mundo a gente agora tem que trazer para os nossos pequenos, para os nossos maiores, porque é o legado que a gente vai deixar para eles, né? Paty, querida, muito obrigada. Com certeza a gente vai seguir conversando, falando, trocando. Quero receber esses retornos maravilhosos. Obrigada por ser uma professora tão dedicada e tão entusiasmada, como eu disse no início, que eu adoro isso. Eu acho que a gente precisa desse entusiasmo, né, para mudar o mundo. Muito obrigada mesmo. Imagina, foi uma honra participar. Espero que vocês, profs, que assistam essa live aí, tenham esse entusiasmo, tragam de volta para o coraçãozinho, aqueçam o coração, e que a gente tem como mudar o mundo, sim. Eu creio que a gente vai conseguir. Vamos sim, com certeza.